Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira. Neste vídeo vamos dar continuidade do nosso tema derivadas e técnicas de derivação. Neste vídeo nós iremos tratar sobre derivadas de funções elementares. Haja vista que no vídeo anterior falamos da definição. Com isso podemos calcular derivadas de funções bastante conhecidas pela gente. A primeira delas é a função constante. Aplicando a definição de derivada, teremos então que a derivada da função constante vai ser sempre zero. A derivada da função potência, que seria x elevado a n, onde n é um natural não nulo, vai ser sempre a regra de n passa para cá para frente multiplicando e diminui um dos expoentes. Assim temos n vezes x elevado a n menos 1. Também temos as derivadas das funções trigonométricas. Assim, a derivada de seno de x vai ser cosseno, de cosseno menos seno, de tangente secante ao quadrado. Lembrando que secante é o inverso do cosseno. Da cotangente vai ser menos a cossecante. Lembrando que a cossecante é a função inversa do seno. Também aplicando a definição de derivada nas funções exponenciais e logarítmicas, teremos as seguintes derivadas. De a elevado a x, levando em consideração que este a precisa ser positivo e diferente de 1, teremos a derivada a elevado a x ln de a. Já a derivada de e elevado a x, lembrando que este ln é o log natural, ou seja, é o log de base e. E, voltando aqui, então, a derivada de e elevado a x vai ser ela mesma. A derivada de log de x na base a vai ser 1 sobre x log natural de a. Já a derivada do log natural de x vai ser 1 sobre x. Vamos ver algumas propriedades sobre derivada, que são a derivada da soma é igual à soma das derivadas, ou a derivada da diferença é igual à diferença das derivadas. A derivada do produto vai ser dada por f' vezes g mais f g', ou seja, a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do quociente, levando em consideração que este g precisa ser diferente de zero, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Vamos demonstrar apenas a propriedade 2. Ora, para calcular a derivada do produto, fazemos então a aplicação da definição de derivada, que vai ser f g menos f g, sendo que f de x, g de x, menos f de c, g de c, que vai ser como se fosse aqui uma função em x e uma função em c sobre x menos c. Adicionando e removendo neste numerador a seguinte expressão fx g de c. Aqui, observa que temos então aqui esta expressão aqui e esta, somando e subtraindo. Então, na verdade, não altera em nada o resultado aqui. Mas observe que podemos fazer f de x em evidência a partir desta expressão com esta aqui. Então, colocando esta aqui e esta aqui
o f de x em evidências, vamos ter aqui limite de f de x com g de x menos g de c sobre x menos c. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, mas colocando o g de c em evidência. Ora, como o g de c vai ser uma constante, não precisamos calcular o seu limite, pois é ele mesmo. Os termos que restam, colocando g de c em evidência aqui, vai ser f de x menos f de c. Observe que isto aqui é a definição da derivada em g. Isto aqui é a definição da derivada de f. Logo, temos então a seguinte expressão. Sendo que a expressão que surgiu só surgiu com os termos trocados daqui. Então, este segundo termo é o primeiro da propriedade aqui, o primeiro é o segundo termo da propriedade aqui. Então, não altera o resultado. Vamos então ver exemplos das propriedades e das funções elementares. Vamos supor que a gente tenha a função y igual a 4x elevado ao cubo. Para calcular esta derivada, a gente passa o 3 multiplicando e diminui um dos expoentes, que neste caso vai ficar 3 menos 1. Assim, 3 vezes 4, 12. 3 menos 1, 2. Esta é a derivada, então, da função 4x ao cubo. A derivada de uma função que é apenas uma constante, neste caso 2021, vai ser 0, né? A derivada de 5x não tem ninguém no expoente, mas subtende que tem 1. Vem para cá multiplicando com 5. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação, vai restar apenas o 5. E, subtraindo 1 do expoente aqui, teremos x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então, é somente 5. A derivada de e elevado a x é ela mesma, certo? Vamos ver um outro exemplo utilizando as propriedades. Vamos supor que a gente tem duas funções produtos. Delas, a derivada vai ser, vamos chamar esta primeira função de f de x, assim a sua derivada vai ser 8x mais 12, que é 2 passa multiplicando 4 e diminui um dos expoentes. Aqui é 1, resta somente o 2. Certo? A segunda função vamos chamar de g de x. E sua derivada vai ser dada por 12x à quinta mais 15x à quarta. E nada mais, nada menos é o 6 passa multiplicando o 2 e diminui um dos expoentes. Então, 6 vezes 2, 12. 6 menos 1, 5. O 5 passa multiplicando 3, 15. Diminui um do expoente, 4. Aplicando a derivada do produto, derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, temos então a derivada do primeiro, que é 8x mais 2, vezes a segunda função, que é 2x à sexta mais 3x à quinta, mais a função f, que é a primeira função, vezes a derivada da segunda função, que vai ser então 4x ao quadrado mais 2x vezes 12x à quinta mais 15x à quarta. Desenvolvendo este primeiro termo aqui, teremos 2 vezes 4x mais 1. Neste caso, a gente colocou o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência aqui, vai nos sobrar 4 e aqui 1. Aqui vamos colocar o x à quinta em evidência. Assim, vamos ter dentro do parênteses a expressão 2x mais 3. Neste parênteses aqui, vamos colocar o 2x em evidência. Assim, dentro do parênteses, nos resta 2x mais 1. Se a gente fizer o produto aqui, vamos voltar para esta expressão. Neste caso aqui, vamos colocar o 3x à quarta em evidência. Por que o 3? O 3 divide o 12 e divide o 15. Então,
colocamos ele para fora do parêntese. O menor expoente neste caso é o x à quarta, então colocamos ele fora do parêntese. Assim vai nos restar então 12 por 3, 4. Como tiramos 4 elementos do expoente aqui, resta apenas 1. Aqui o x a 4 foi todo. E dividindo por 3 temos 5. Ainda dá para desenvolver um pouquinho mais, que é só passar o x aqui, está multiplicando 2 e desenvolver estes dois parênteses aqui. Assim teremos 8x a quarta mais 14x mais 3 mais 6x a quinta. Desenvolvendo esses dois parênteses, o 6x a quinta surgiu de 2x vezes 3x a quarta. 2 vezes 3, 6. X vezes x a quarta. Conserva a base, somos expoentes. Temos então x a quinta. Desenvolvendo este produto aqui, por distributividade, 2x vezes 4x temos 8x ao quadrado. 2x vezes 5 temos 10x, que está dentro deste 14 aqui. X mais 4x temos 4x, então surge então o 14x. E 1 vezes 5 temos 5 aqui. Uma maneira também de resolver esta expressão é utilizando o Wolfram alfa. Então vamos para o site, o Wolfram. Vamos aqui em cálculos, certo? Aqui observa que ele dá a derivada. E aqui a gente coloca a nossa expressão. Na nossa expressão utilizamos a derivada do produto. Vamos aqui copiar as nossas expressões, que é 4x ao quadrado, a primeira, 4x ao quadrado, mais 2x. A segunda é 2x à sexta, mais 3x à quinta. Tecle Enter e ele vai dar a derivada da função, certo? Observa aqui que ele dá todos os passos, todo o comportamento da função, das derivadas e tudo mais. A expressão que ele chegou não é semelhante à nossa, porque ele fez uma outra manipulação para apresentar a expressão mais simples possível, certo? Não vamos nos ater a este detalhe aqui de onde ele, como ele chegou nessa expressão. Clicando aqui em Step by Step, você vai ter o passo a passo da derivada do produto, certo? Então, voltando aqui para nossos slides, vamos ver um outro exemplo. A derivada da função y igual a x elevado a x sobre log natural de x. Para resolver, vamos chamar a expressão no numerador de f de x. Então, observe que a expressão já é a multiplicação de duas funções, ou seja, a função x e a função e elevado a x. Assim, vamos aplicar a derivada do produto aqui, ou seja, deriva o primeiro, que é 1 vezes o segundo. Então, assim, o primeiro termo fica elevado a x.
mais o primeiro, que é x vezes a derivada do segundo. Assim temos x elevado a x. No numerador, vamos chamar a função g de x de ln de x. Derivando, como ela é uma derivada tabelada, né? Temos então 1 sobre x. Assim, utilizando a propriedade da derivada do quociente, porque aqui neste caso então temos a derivada de f de x sobre g de x, vai ser derivada do primeiro vezes o segundo menos a derivada menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre g ao quadrado. Assim, fazendo as devidas substituições, teremos f' é e elevado a x mais x elevado a x, g é ln de x, menos f, que é x elevado a x, vezes g, que é g', que é 1 sobre x. Embaixo só temos o log ao quadrado, porque é g ao quadrado. Desenvolvendo aqui esta expressão, teremos então e elevado a x, colocando e elevado a x em evidência, certo? Aqui então vai nos restar, tirou o elevado a x, nos resta 1. Aqui, tirou o elevado a x, sobra x. ln de x. Este x simplifica com este. Assim, temos apenas então menos x elevado a x. Observa que aparece e elevado a x aqui, e elevado a x. Então, podemos colocar em evidência. Assim, temos e elevado a x, 1 mais x, ln de x, que vai ser este termo aqui, menos x, que é somente este termo aqui. Assim, temos a derivada da função quociente x elevado a x sobre ln de x. Por último, vamos ver o exemplo de funções trigonométricas. Então, vamos supor que a gente tem a derivada da função y igual a seno de x mais tangente de x. Bem, aqui é imediato. Basta fazer a derivada do seno e da tangente. Certo? Ou seja, a gente vai fazer seno linha, tangente linha. Para a gente identificar que isso aqui é a derivada do seno, para identificar que isso aqui é a derivada da tangente, colocamos um tracinho aqui. Com isso, a derivada do seno é cosseno, da tangente é secante ao quadrado de x. Aqui já acabou nosso problema de derivada. Vamos só reescrever para ficar uma solução um pouquinho mais elegante. Observe que secante ao quadrado é 1 sobre cosseno. Fazendo o MMC, desenvolvendo esta soma aqui, teremos então cosseno ao quadrado mais 1 sobre cosseno ao quadrado. Certo? Ora, mas quem é cosseno? Não é 1 sobre cosseno, não é a secante? Então, este 1 sobre cosseno pode voltar para cima como secante. Assim, temos cosseno ao quadrado de x mais 1 sobre secante ao quadrado de x. Aí você vai, então, observar que, neste caso, temos uma solução apenas com cosseno, por assim interpretar, porque secante é cosseno e cosseno aqui, certo? Bem, então, com este último exemplo, a gente encerra este vídeo. Bons estudos!